Pessoal, então agora voltando aqui ao C Sharp, nessa sequência, o que nós vamos ver é a parte tanto da implementação do algoritmo de Barúvica no C Sharp, como alguns recursos adicionais da linguagem C Sharp. Não significa que a forma como está implementado aqui o algoritmo é a melhor forma de implementá-lo. Então, a ideia aqui é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, em termos de mostrar a implementação em si, assim como recursos adicionais da linguagem C Sharp. Como utilizar esses recursos, em qual momento eles serão utilizados, aí depende basicamente da evolução de cada um e como que vai se sentindo confortável e quais resultados bons que vêm da utilização de cada uma das diferentes ferramentas que nós temos aqui disponíveis. Então, primeiro, para mostrar o que nós chegaremos com a implementação do algoritmo de Barúvica, o que nós temos aqui é o mesmo programa com o qual nós víamos trabalhando anteriormente. E daí, no caso, nós já estávamos realizando a leitura de um arquivo que tivesse naquele padrão TSPlib. E daí, quando nós realizávamos a leitura, simplesmente os dados eram armazenados. O que vai acontecer quando eu clicar nesse botão ler é que aqueles dados serão lidos. Com base nas coordenadas, será calculada a distância euclidiana entre cada par de pontos e aplicado o algoritmo de Barúvica para conseguir gerar a árvore geradora mínima e realizar o desenho dela. Então, clicando aqui em ler, vocês vão observar que já aparece o desenho da árvore geradora mínima para aquele problema com 280 pontos. E foi possível perceber que essa execução é praticamente instantânea. Então, é um algoritmo que ele é muito rápido, esse para encontrar qual que é a árvore geradora mínima. Então, temos aqui esse exemplo com 280 pontos, cada um desses pontinhos verdes é um vértice, e cada uma dessas ligações em azul é uma aresta que foi selecionada para fazer parte da árvore. Então, existiam as ligações entre cada par de vértices com distância euclidiana, e essas são as ligações para serem escolhidas, as arestas a serem escolhidas, tal que tenhamos o menor custo possível. E agora, como que essa mágica toda aí acontece? Então, aqui vamos começar a parte que eu citei no início, de nós termos algumas coisas misturadas entre coisas novas na linguagem de programação C Sharp, que eu ainda não apresentei para vocês, assim como características do próprio método. Então, dentro lá da própria classe que nós estávamos trabalhando, que é a classe problema TSPlib, ó, aqui estamos tudo dentro da classe problema TSPlib, eu criei aqui um método chamado encontra mínima arborescência, utilizando lá o método de Barúvica, né? Encontrar mínima arborescência barúvica. É sempre interessante que o nome do método comece com um verbo, porque é uma ação ali que será executada. O que nós temos aqui desse método? Primeira coisa, aparece aqui qual que é o retorno dele. O retorno dele é uma lista, e o que tem nessa lista é vetor de inteiros. Por que vetor de inteiros? Nós estamos trabalhando com arestas. E arestas, uma das formas de realizarmos a representação dela é em vetor. Nós podemos ter ali um vetor de duas posições, em que na posição 0 tem um vértice e na posição 1 tem um outro vértice. Então, o que nós vamos retornar aqui é uma lista com essas arestas, uma lista de vetores. Particularmente, nesse caso, cada um dos vetores terá duas posições. Agora, algumas coisas adicionais. A primeira delas, e que eu não tinha comentado ainda nessas aulas, é que é possível criar um método dentro de um método. Que maluquice que é essa? Estamos aqui no método encontrar mínima arborescência. Dentro desse método encontrar mínima arborescência, é possível criar um método de nome, por exemplo, encontrar mais próximo.
O que vai acontecer é que esse método ele existe só dentro do contexto desse arborescência barúvica. Então, tem casos que isso é útil, tem casos que não é útil. A ideia, assim como eu disse no início aqui, é mostrar recursos a mais. E nesse encontrar mais próximo, nós temos que recebe os grupos da iteração, quais são os grupos ativos na iteração, qual que é o grupo atual, e aqui tem uma forma um pouquinho diferente de retorno. Está aqui um alt int aresta menor custo. Nós estávamos trabalhando, muitas vezes, colocando aqui um retorno no método. Então, se nós pegarmos um método encontrar mínima arborescência barúvica, por exemplo, ele tem um retorno, que é uma lista de vetores de inteiros. Esse método encontrar mais próximo, ele aparece aqui como void. Então, ele não vai ter ali um retorno específico. Mas nós podemos ter parâmetros de saída. E temos aqui, então, que esse parâmetro aresta menor custo, que é um vetor de inteiros, será de saída. Então, o que é de entrada não precisa colocar aqui qualquer identificador antes, mas esse que é de saída é possível colocar aqui o identificador. É particularmente útil essa utilização com o alt quando envolve ter mais do que uma saída a partir de um método. Então, aqui, uma possibilidade ali. Então, o método encontrar mais próximo existirá dentro do contexto de encontrar mínima arborescência barúvica. Da mesma forma, criei aqui um outro método chamado atualizar GR atualizado. Ele está dentro do encontrar mínima arborescência barúvica. E o que ele recebe aqui de parâmetro? Uma lista de inteiro, que é aquela lista para ser atualizada, recebe um vetor GR atualizado. E essa parte aqui do ref, a ideia é colocar o seguinte, que será trocado o valor que nós temos ali. Só que nós estamos dizendo o seguinte, até algo legal aí para pesquisa, para quem está começando mais com a parte da programação. Qual que é a diferença de passar um parâmetro por valor e por referência? Esse comando aqui do ref significa para passar por referência. E temos aqui de qual que é o novo grupo. Então, a ideia que nós queremos aqui é fazer com que esse vetor GR atualizado, nas posições de lista atualizar, receba um valor grupo novo. Observe que cada um desses métodos tem linhas de código aqui para baixo, que não é interesse meu mostrar nesse momento. Tá? Então, por isso eu deixei aqui eles minimizados. Mas nós sabemos que temos um método que é para encontrar o mais próximo e um método para atualizar GR atualizado. Se lembrar lá nos slides, nós tínhamos a necessidade desses métodos. O que nós vamos fazer aqui? Então, o que nós retornaremos é uma árvore, e essa árvore ela é lá uma lista de vetores de inteiros. Então, nós estamos começando aqui, instanciando essa lista. Toda essa parte que nós temos aqui, como consequência também, se refere à inicialização das variáveis. Aquela primeira coisa que aparecia lá no algoritmo no slide, inicializar as variáveis. E uma vez que nós temos já as variáveis inicializadas, aí sim nós temos o programa principal. E o que vocês vão poder observar é que esse programa principal ele está bem com a cara do que nós tínhamos lá no slide em termos de pseudocódigo. Então, nós tínhamos lá que era realizado um while enquanto grupos ativos, a cardinalidade dele fosse maior do que 1. Nós tivéssemos mais do que um grupo ativo. Essa propriedade count, ela retorna quantos elementos nós temos nessa lista chamada grupos ativos. Então, enquanto nós tivermos mais do que um grupo ativo lá, na lista grupos ativos, é para executar isso daqui. Aí nós vamos precisar ter um vetor para dizer quais são os grupos ativos no início da iteração.
Vamos copiar o conteúdo de grupos ativos lá para grupos ativos início e iteração. Então, esse copy-to é um método que já existe em lista. E o que ele faz? A gente pega o conteúdo de uma lista e coloca uma cópia para um vetor. Então, se nós passarmos aqui o copy-to, tem aqui o que ele faz, ó. Ele pega, nesse caso, o da lista e vai copiar para um vetor. É isso que nós estamos fazendo aqui. For each é a instrução de para cada. Então, nós vamos pegar para cada elemento que nós chamamos de grupo atual, lá em grupos ativos início e iteração. Então, aqui o que é bom entender? Grupos ativos início e iteração, ele é um vetor de inteiros. Então, cada elemento dele é um inteiro. Então, por isso nós temos aqui, ó, inteiro, que nós vamos chamar de grupo atual. Aqui, nesse vetor de grupos ativos início e iteração, para cada um deles, nós vamos pegar e encontrar quem que é a aresta de menor custo, que sairá aqui desse encontrar mais próximo. Depois, o grupo mais próximo, nós chamávamos lá que era o GR atualizado, aresta menor custo na posição 1. Por que isso? Aresta menor custo na posição 1 é referente a qual que é o elemento naquele grupo mais próximo em relação ao grupo atual. Aí temos aquele mesmo C, agora aqui trazido como if, que nós fazíamos. Se GR atualizado na posição grupo atual for diferente de GR atualizado na posição grupo mais próximo, nós vamos fazer que grupos ativos, ponto remove, removeremos lá o GR, quem está na posição grupo mais próximo do vetor GR atualizado. Esse outro comando que aparece aqui, add range, e depois eu vou explicar para vocês por que tem esse pontos a mais que apareceu aqui, de onde que isso veio. O que nós vamos fazendo é adicionar aqueles elementos que estavam em outra posição do grupo, lá em GR atualizado, grupo atual. Da mesma forma, vamos atualizar o GR atualizado e vamos adicionar na árvore aquela aresta menor custo. Então, aqui nós vamos estar bem parecido o que está escrito em relação ao que nós tínhamos nos slides. E esse é um objetivo sempre quando nós fazemos os programas. Primeiro, criamos um pseudocódigo de maneira que ele esteja bem redondo, bem acertado, porque isso facilita muito a passagem para a linguagem de programação. Porque daí basta nós entendermos como que utilizaremos cada uma daquelas instruções dentro das sintaxes e dos recursos disponíveis na linguagem. Então, no próximo vídeo, vou explicar para vocês de onde que veio essa parte aqui, pontos, que foram classes adicionais ali criadas para auxiliar durante o processo de programação.